Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de construções geométricas e nessa aula de hoje nós vamos abordar o tema de construções de perpendiculares. Vou fazer 3 construções aqui no GeoGebra com situações diferentes. A primeira delas é a seguinte: nós temos aqui um segmento AB e nós queremos determinar a mediatriz desse segmento AB. Ou seja, o que é a mediatriz? É uma reta que vai ser perpendicular a este segmento e vai dividi-lo ao meio. Para essa construção, nós vamos precisar dos seguintes passos. Primeiro, nós vamos traçar circunferências. Eu vou traçar a primeira circunferência com centro no ponto A e com raio AB. Beleza, tracei essa primeira circunferência. Eu vou modificar a aparência dessa circunferência, porque esse é um traçado auxiliar para a gente. Então, eu vou deixar ele tracejado. Ok. E agora a nossa segunda circunferência vai ser com centro em B e com raio BA. Também vou modificar o aspecto dessa circunferência. Beleza, pessoal. Com isso, com essas duas circunferências traçadas, nós temos esses dois objetos aqui que são interseção das duas circunferências. Nós temos esse ponto aqui e nós temos esse outro ponto aqui. Vou marcar esses pontos de interseção de dois objetos. E com esses dois pontos, agora eu vou traçar uma reta que liga este ponto a este ponto. Observe que dessa maneira nós obtemos uma reta que é perpendicular ao segmento AB e este ponto aqui de interseção entre essa reta e esse segmento é um ponto que divide o segmento AB ao meio. Eu vou deixar de exibir essas duas circunferências para que a gente analise por que essa construção deu certo. Em construções geométricas, eu acho sempre importante a gente se fazer essa pergunta. Qual a justificativa matemática, qual a justificativa geométrica para essa construção ter dado certo? Se a gente observar nos círculos, vou voltar aos círculos aqui, o que a gente fez, vou traçar dois segmentos aqui, ó. Por exemplo, esse segmento aqui e este segmento. O que acontece é que estes dois segmentos, eles correspondem ao raio das circunferências traçadas. Então, o fato deles terem o mesmo tamanho e também são do mesmo tamanho do segmento AB, a gente acabou construindo aqui um triângulo equilátero. Então, no triângulo equilátero, a gente tem esse segmento aqui que ele vai acabar coincidindo, né? Altura com mediatriz e com bissetriz também. Mas a gente não precisa de uma construção apenas com triângulo equilátero, porque a característica da mediatriz é justamente o lugar geométrico dos pontos que são equidistantes dos pontos extremos do segmento. Então aqui, ó, se eu marcar um outro ponto qualquer, observem, vou marcar um outro ponto aqui, que está nessa mediatriz, e vou traçar dois segmentos, deste ponto até o ponto A e deste ponto até o ponto B. Vou modificar a aparência desse segmento para a gente ter um destaque. Vou colocar eles em vermelho, para diferenciar dos outros. E observem agora que se eu movimentar este ponto aqui, ele sempre vai gerar os dois segmentos vermelhos do mesmo tamanho. E essa é a característica de um ponto estar na mediatriz. Então, se eu parar esse ponto aqui, ó, exatamente no outro ponto obtido, o que a gente tem é a construção de um losango. Então, o que justifica essa construção pode ser visto como a construção inicial que fizemos é a de um losango, mas a gente sempre pode verificar que
que trabalhando com triângulos, nesse caso aqui, isósceles, nós teremos a obtenção da mediatriz, ok? Então vamos passar para a nossa próxima construção agora. Deixa eu voltar aqui. Beleza, a nossa próxima construção é essa daqui, ó. Agora, nós queremos traçar uma perpendicular, então antes nós tínhamos um segmento, aí nós traçamos a mediatriz dele. Agora nós temos uma reta AB, uma reta que passa por dois pontos AB, e nós queremos uma perpendicular a um desses pontos. Vamos tomar, por exemplo, o ponto B. Nós queremos uma perpendicular passando por B. Para isso, basta nós criarmos uma configuração que seja semelhante à anterior que nós estávamos. Ou seja, é sempre bom a gente ter em mente que a gente pode recorrer a um caso anterior. E assim o conhecimento vai acumulando. Então, o que eu vou fazer é eu vou traçar uma circunferência com centro em B e raio BA. Dessa maneira, eu posso destacar este ponto aqui de interseção da circunferência com a reta. E agora eu tenho o meu ponto B sendo o centro desse segmento A até este outro ponto aqui, que é o ponto D. Vou exibir o rótulo D. Então, o ponto B é o ponto médio do segmento AD. Então, basta nós construirmos agora, fazer a mesma construção recorrendo ao caso anterior, e nós vamos ter uma perpendicular passando pelo ponto B. Então, eu vou construir uma circunferência de raio AD e outra de raio DA. A primeira com centro em A e a segunda com centro em D. A interseção desses dois objetos gera uma reta que é perpendicular à reta determinada por AB e é perpendicular passando exatamente por B. Então, vou limpar essa construção, deixando de exibir as duas circunferências, ou, se quisermos, podemos exibi-las de maneira a um traçado auxiliar, que é este traçado que eu coloquei aqui. Ok? Então, nós recorremos à construção anterior, construímos esse ponto D auxiliar para que o ponto B fosse o ponto médio de um segmento AD e nós já sabíamos como traçar a mediatriz de um segmento. Então, nós recorremos ao caso anterior. Beleza, vamos para a nossa próxima construção, que é essa daqui, ó. Agora, nós queremos traçar uma reta que seja perpendicular a uma reta dada, porém passando por um ponto que não pertence a essa reta. Nesse caso aqui, nós podemos ver que a reta é determinada pelos pontos AB e o ponto C não pertence à reta. Nós queremos uma reta que passe por C e seja perpendicular a essa reta determinada por AB. Ok, como que nós vamos fazer essa construção? Para isso, eu vou utilizar uma circunferência centrada em A e com raio AC. Dessa maneira, eu vou poder encontrar um ponto que vai me auxiliar na minha construção, que vai ser o seguinte. Deixa eu tirar uma opção aqui para não aparecer o rótulo dos próximos objetos. Vou deixar de rotular essa circunferência. Beleza, eu tracei essa circunferência e de que maneira que ela vai me ajudar? Ela vai me ajudar a obter um outro ponto sobre essa circunferência que seja simétrico em relação à reta dada, simétrico ao ponto C. De que maneira eu posso obter isso? Eu posso agora traçar uma nova circunferência centrada em B e de raio BC. Dessa maneira, este objeto aqui, este ponto, que é a interseção dessas duas circunferências que foram traçadas, este ponto vai determinar uma reta passando por C e perpendicular à reta dada.
Vou mudar a aparência novamente dessas circunferências, que são objetos auxiliares. E nós temos, portanto, uma reta que é perpendicular à reta dada, AB, passando por C. Então, por que essa construção ela dá certo? Se nós observarmos, vou traçar aqui polígonos, a gente trabalhou com uma simetria aqui, ó. Se eu desenhar o polígono ACB, fecho ele aqui em A, esse polígono é simétrico em relação à reta dada com esse outro polígono aí de baixo que eu construí. Então, por simetria, nós acabamos obtendo essa reta que é perpendicular à reta dada, ok? Então, essas foram as construções de perpendiculares que eu queria apresentar para vocês e eu vou deixar a indicação lá na nossa sala de aula virtual de um exercício na apostila que eu enviei para vocês, ok? Então, só aguardar e no próximo vídeo eu vou falar de paralelas.